Assista agora Tardes com Platão, grupo de leitura O Banquete, com César de Alencar. Então, boa tarde a todo mundo, novamente. Sejam bem-vindos aí a esse mais um nosso encontro para a leitura do Banquete. A gente viu no encontro passado o início do discurso do Erexímaco, né? Boa tarde, Maria. O discurso do Erexímaco, que é o médico, e como é que ele vai tentar mostrar uma outra visão do amor na sequência daquilo que o Pausanias já tinha dito. Lembrando que a gente já viu dois discursos de retóricos. O Fedro é uma espécie de um retórico aprendiz. Depois a gente viu o Pausanias, que é um retórico de maturidade, digamos assim, que reúne vários elementos da cultura grega, da cultura não só educativa, mas também de instituições políticas da Grécia. E a gente viu no encontro passado o início do discurso do Erexímaco, né? Ficou faltando a gente terminar aí um pedacinho do discurso, mas a grande colocação feita pelo Erexímaco é mostrar em que medida esse Eros que o Pausanias tinha indicado como sendo duplo, né, dois Eros, porque existem duas Afrodites, o Erexímaco vai mostrar que esses dois Eros atuam nos corpos de todos os seres viventes, não apenas no ser humano, em vista de produzir a saúde ou a doença, né? E aí os dois Eros seriam, na verdade, dois tipos de relação que se estabelecem entre esses elementos que constituem os corpos, e quando há uma disposição harmônica para esses corpos, então existe o bom amor, né? O amor que gera, que provoca a saúde. Ao passo que, quando há uma desordem, né, quando há uma discórdia, quando há uma dissensão entre esses elementos, a gente teria aí um tipo de amor ruim, um amor mau, tá? Então, a grande contribuição do Erexímaco, me parece, é trazer o âmbito da mitologia, né, feita tanto pelo Fedro quanto pelo Pausanias, para um âmbito físico, digamos assim, tá? Ou o que a gente chamaria hoje de um âmbito científico, tentando mostrar que, na verdade, esse Eros, identificado pela mitologia, é, na verdade, uma força cósmica, tá? A grande ideia aqui do Erexímaco me parece ser essa, mostrar em que medida o Eros é uma força cósmica, tá? E aí o Erexímaco está assentado em grandes pensadores anteriores a ele. Nós vimos que ele, como médico, tem referência aí aos Asclepíades, né, que são os primeiros, a primeira seita médica, né, a primeira confraria de médicos derivadas do grande Asclépio, que é uma figura quase mitológica para os médicos. No tempo de Erexímaco também estava surgindo o Hipócrates, que é uma referência importante para o desenvolvimento da técnica médica, da medicina. Então, Platão está meio que jogando com isso quando ele apresenta o Erexímaco, tá? Fazendo com que o Erexímaco ele sintetize toda essa corrente de estudos sobre a natureza, sobre o universo, que era desenvolvido por esses pensadores, e também a técnica médica, a técnica da promoção de saúde, digamos assim, tá? Que estava sendo desenvolvida por esses Asclepíades. Tá legal? Então, no âmbito das investigações sobre a natureza e sobre o universo de um modo geral, a gente pode dizer que o discurso do Erexímaco traz em ressonância dois pensadores importantes, né? A gente viu o Heráclito, mas também a gente pode dizer que tem o Empédocles aí como uma figura importante, exatamente porque o Empédocles é uma figura importante tanto para a medicina quanto para a retórica. O Empédocles é uma figura um tanto enigmática dentro da figura dos pensadores antigos,
Então, não dá para a gente medir exatamente, né, qual é o grau da influência desses pensadores em vista daquilo que o Erexímaco está trazendo, mas a grande ideia do Erexímaco foi, de fato, perceber, e aí não só do Erexímaco, mas da medicina de um modo geral, quem vai trabalhar isso melhor é o Hipócrates, como é que a medicina é uma confluência entre humores, né? E o Empédocles tinha essa ideia, né, de uma física em que você tem, por um lado, a força de concórdia e a força da discórdia, por outro lado, e tudo no mundo, né, na realidade, na formação das coisas, é derivada da atração e da repulsa entre os elementos. Então, o Empédocles coloca isso no âmbito cósmico, e é exatamente isso que o Erexímaco estava fazendo, colocando exatamente o amor como sendo uma força cósmica de atração, da mesma forma que a discórdia seria uma força cósmica de repulsa. Tá? Aqui, no caso, o Erexímaco não trabalha a deusa Ares, né, ou a discórdia propriamente dita, mas a gente viu aí como é que estaria subentendida essa divindade, sobretudo no tipo de configuração que ele faz em relação ao Eros mal, né, ou ao Eros ruim. Então, nesse discurso do Erexímaco, de fato, você tem a presença aí desses dois pensadores. O pensador principal, que o próprio Erexímaco nomeia, é o Heráclito. O Erexímaco apresenta, a gente viu na leitura passada, como é que ele apresenta uma espécie de leitura daquilo que o Heráclito propõe em termos de harmonia, e aí ele vai mostrar em que medida a harmonia entre elementos contrários é exatamente uma imagem disponível para nós entendermos em que medida o Eros atua. O Eros pode atuar nos corpos, tá? Então, a ideia do Heráclito é a de que os corpos, eles se relacionam, né? Esses elementos se relacionam se relacionam em tensão, em luta, em discórdia, mas chega a um ponto em que eles entram em harmonia, e essa harmonia entre os elementos é que compõe determinados corpos, né? Então, os corpos são constituídos por uma espécie de harmonia de contrários tensionais, né? Contrários em luta, contrários que estão em dissensão. Tá? Existe um momento em que eles entram em harmonia, nesse momento eles alcançam uma certa unidade que dá, de fato, a constituição corpórea deles. Tá? Então, o Erexímaco pega essa noção para mostrar exatamente como é que o Eros seria uma espécie de harmonia entre contrários. Tá? Ele dá a ideia a imagem da lira e do arco, né? São dois instrumentos criados por seres humanos que têm essa ideia da tensão das cordas, né? Você vê que quando a lira está sendo tocada, o som é produzido exatamente pela tensão entre os dedos e a corda. E o arco, né, quando você vai atirar a flecha, você puxa a corda, e quanto maior for a força que você estiver fazendo para puxar, maior será a distância da flecha. Então, você tem aí uma ideia da energia, né, que é essa força que movimenta a flecha, que deriva exatamente do tipo de tensão existente na corda. Tá? E essa tensão seria propriamente aquilo que o Heráclito está considerando como uma harmonia, certo? Então, essa ideia hoje a gente tem, talvez, mais clareza com relação a ela, sobretudo quando a gente pensa a física, né, dos corpos, a força de ação e reação, tal como Newton tinha colocado, né, me parece que é uma coisa já mais intuitiva para nós, né, muito mais do que para os antigos, talvez. Então, acho que fica tranquilo da gente entender em que medida todas as coisas elas originam-se de uma espécie de conflito de forças, né? E como é que um corpo ele se solidifica, ele se condensa na medida em que essas lutas elas precisam cessar de algum modo, né? E, na verdade, ela não cessa totalmente, elas entram em harmonia. É como se houvesse um equilíbrio de forças, tá?
É exatamente isso que o Heráclito chamava de harmonia e aquilo que o Erexímaco está indicando como sendo uma boa imagem para a gente pensar acerca do amor. Tá legal? Tá tranquilo, então, essa reconstituição daquilo que a gente leu acerca do discurso do Erexímaco no encontro passado. A gente pode continuar para ver em que medida ele vai utilizar isso para fechar o discurso dele. Tá tranquilo? Deu para pegar aí, gente? Podemos ir? A gente tinha parado em 188A, tá? Então, se vocês tiverem aí o texto, a gente já vai começar a ler, então, a partir desse ponto, para poder fechar aí o discurso do Erexímaco. Acharam? 188A. Então, vamos começar. Vocês me ouvem tranquilo, né? Tá dando alguma falha aí, alguma coisa? Se der alguma falha aí, estiver picotando muito, vocês me avisam no chat, tá? Aí a gente dá uma parada para não perder muito. 188A, tá? Vou começar lendo, então, para a gente terminar o discurso do Erexímaco e ver o discurso do Aristófanes. O Erexímaco continua dizendo assim: na constituição das estações anuais também abundam os dois princípios. Os dois princípios aí são os dois tipos de amor, né? O eros bom e o eros mau. Sempre que o amor equilibrado, veja agora como é que ele vai definir os dois eros, tá? Agora ele já tem a noção de harmonia, ele já tem aquela noção que veio do Heráclito, então ele vai poder agora definir melhor os dois tipos de eros, tá? O primeiro é o eros equilibrado. O termo em grego aí é tokosmion, né? É o eros cósmico. A gente poderia até dizer que esse eros bom é um eros cósmico, porque em grego cosmos quer dizer ordem, né? Quando você tem aí o cosmos para dizer o universo, é que, na verdade, esse universo está sendo considerado como um todo organizado. Tá? Então, cosmos quer dizer equilíbrio de forças, quer dizer a totalidade organizada de alguma coisa. Tá? Daí vem o nosso termo cosmético também, ou cosmética, né? Ligada à estética. O que é um cosmético? É aquilo que, de algum modo, elimina as deformidades, digamos assim, para poder tornar a coisa mais ordenada. Né? Quando você faz algo cosmético, é que, na verdade, você está tentando dar uma ordenação a algo. Tá? Então, o amor que o Erexímaco está indicando aqui como sendo melhor é esse amor cósmico, esse amor cosmético, tá? Esse amor equilibrado. Sempre que o amor equilibrado dirige os elementos contrários a que há pouco me referi, o quente, o frio, o seco e o úmido, e os mantém em harmonia e combinação favorável, enseja prosperidade e saúde aos homens. Veja agora que a caracterização do Erexímaco está definida, né? Esse, de fato, é o melhor amor, porque quando ele está equilibrado, ele harmoniza os contrários, e nessa harmonização dos contrários, ele promove a saúde dos homens. E não só dos homens, né? Aos animais, às plantas, sem prejudicar o que quer que seja. Então, é um amor que não prejudica. Porém, quando é o amor desordenado, e aí é um amor que não é cósmico, tá? O termo aí vai ser encratésteros, tá? Aquele que falta uma espécie de ordenação, que prevalece nas estações, por tudo há prejuízo e estrago. Então, quando esse eros prevalece, há prejuízo e estrago. E isso em todas as estações, né? De uma maneira geral na natureza também.
De regra, as epidemias se originam desse fato e muitas outras e variadas doenças nos animais e nas plantas. As geadas, o granizo, a mangra, todas provêm do excesso e da desordem que o amor introduz nos elementos. A ciência do domínio particular do movimento dos astros e das estações do ano é denominada astronomia, né? Então, ele completa essa descrição acerca das estações e, de um modo geral, da ordenação da natureza, mostrando que existe uma ciência que está reservada para isso, ou seja, ela corroboraria, digamos assim, essa distinção entre dois tipos de eros, ou dois tipos de forças, uma força integradora, equilibrada, e uma outra força desintegradora. Ademais, os sacrifícios em geral e tudo o que a adivinhação abrange, precisamente o que a adivinhação abrange, precisamente o que põe os homens em comunicação com os deuses, a outro fim não visa além da preservação do amor e de sua cura. Então, ele vai dizer, inclusive, que no âmbito dos sacrifícios em geral e no âmbito de tudo aquilo que diz respeito a uma outra técnica, né? Não é necessariamente uma ciência, mas é um campo de saber, chamado de adivinhação, que era exercitado sobretudo pelas figuras destacadas próximas a templos gregos, né, a templos de determinados deuses. Essas figuras tinham como papel, vai dizer o Erexímaco, estabelecer, a partir dessa comunicação entre os deuses e os homens, a preservação do amor e de sua cura. Tá? Então, o que o Erexímaco está fazendo é, em última análise, fazer um levantamento de várias áreas de saber, e mostrar que essas áreas de saber, elas, na verdade, assentam-se no mesmo fundamento. Qual é o fundamento? É que existem duas forças que são universais, digamos assim, e essas duas forças, uma é integradora e a outra é desintegradora. Tá? Na impiedade, ele vai dizer, a impiedade provém do fato de não cultuarmos o amor divino. Então, a adivinhação é a defesa do amor divino, a defesa da cura que o amor pode causar, e a impiedade quando você não favorece a esse tipo de amor. Não cultuamos o amor divino e não o reverenciamos, não o reverenciarmos em todos os nossos atos, mas em preferirmos o outro, seja com relação aos parentes, vivos ou mortos, seja com os deuses, cabendo por isso mesmo aos adivinhos vigiar esses dois amores e curar o desordenado. Né? Aquela mesma lógica do médico que ele já tinha colocado desde o início. Por isso que é importante o discurso do Erexímaco, tá? E por isso que ele, como médico aqui, ele é uma espécie de figura central, digamos assim, de todos esses ramos de saber. Tá? Por quê? Porque a ideia é que, a partir da medicina, ele consegue mostrar que todos os outros tipos de saber, eles derivam da mesma relação, ou seja, a relação entre favorecer uma força cósmica, né, uma força de integração, e evitar uma força de desintegração. E aí ele vai dizer que isso acontece na astronomia, inclusive, na adivinhação, e na própria medicina, como foi o início do discurso dele. A adivinhação é ainda, e aí ele termina falando sobre a adivinhação, faltriz de concórdia entre os deuses e os homens, graças ao conhecimento que nos amores humanos tende à reverência dos deuses e à piedade. Tal é a múltipla, a imensa, direi melhor, a onipotente força do amor em universal. Tá? Essa é a ideia, portanto, do Erexímaco. O Hopás Eros, né, esse que o Carlos Alberto Nunes traduz por amor universal, é como se fosse o amor do todo, tá? Ou o amor no todo, ou o todo do amor. Tá? Mais ou menos essa é a ideia, de que é um amor completo, é porque ele abrange todos os seres e todas as dinâmicas da natureza, né? Em todas as áreas de saber que se dedicam a determinadas áreas da natureza, você vai encontrar a atuação dessas forças. É exatamente essa a ideia do Erexímaco.
Porém, é quando se manifesta com moderação e justiça em boas obras, tanto entre os homens como entre os deuses, que Eros se revela mais poderoso e nos apresta toda sorte de bens. Então, ele tem aí, de fato, a aplicação mais poderosa e as maiores recompensas quando ele, de fato, caminha para o âmbito da ordenação e não para a desintegração, permitindo-nos viver em sociedade e ser amigos dos próprios deuses. Olha que legal, né? O Eros aí começa a ter uma espécie de participação na relação entre os homens e os deuses. Isso daí vai ser importantíssimo depois para o discurso do Sócrates, quando Sócrates for colocar o Eros como uma espécie de intermediário. Tá? O Eros aí já está se apresentando como uma força cósmica, uma força universal, que pervade todos os seres e é responsável pela integração, pelo equilíbrio da natureza, de um modo geral. Tá? E ele, de fato, procede com os maiores bens e com o maior poder, exatamente quando ele realiza esse fator de integração. Tá? E é isso que permite, inclusive, aos homens viverem em sociedade e serem amigos dos deuses. Ou seja, é isso que permite aí uma política, né? Ao mesmo tempo que permite também uma religiosidade, uma relação com o divino. Tão superiores a nós. É possível que, neste elogio de Eros, eu também tivesse omitido muita coisa, porém, não terá sido intencional. Então, veja que o Pausanias disse, né, que, de fato, ele deixou muita coisa de fora, mas aqui o Erexímaco disse que ele pode até ter deixado, mas não foi intencional. Né? Não foi a intenção dele, ele quis exatamente abranger o todo. Por quê? Porque a noção dele de amor é exatamente essa noção do todo. Se houver alguma falha, a ti, Aristófanes, é que compete corrigi-la. No caso, porém, de quereres exalçar a divindade por maneira diferente, podes fazê-lo, pois já te livrastes do soluço. Tá? Então, voltando ao início do discurso do Erexímaco, a gente viu que o Aristófanes tinha sido acometido aí por uma crise de soluço. O Erexímaco ajuda, ao mesmo tempo que ajuda o Aristófanes a tentar se livrar do soluço, ele começa a discursar no lugar do Aristófanes. Então, existe uma substituição aí, né, entre a figura do médico e a figura do poeta cômico. Tá? A própria cena é muito engraçada, porque o Aristófanes ali, no momento em que vai falar, é acometido por essa crise, o médico entra no lugar como uma espécie de cura para essa situação cômica, e agora a gente volta novamente àquela figura que de fato teria que ter falado no momento depois do Pausanias, né? Que é o Aristófanes, o poeta cômico, tá? Um dos mais famosos poetas cômicos da literatura grega. Tá legal? Ficou claro o discurso do Erexímaco, então dá para deixar essa ideia central aí do discurso dele como sendo a ideia do amor universal, que é comum a todos os seres e que, portanto, se manifesta de uma forma integradora, mas também pode se manifestar de uma forma desintegradora. Ele é mais poderoso quando ele se manifesta de uma forma integradora. E é com relação a essa força integradora que ele deveria ser louvado, né? Que ele deveria ser elogiado. Portanto, é o amor cósmico, de fato, que é o objetivo do elogio do Erexímaco. Tá legal? Tranquilo? Podemos ver, então, como é que se restabelece aí a figura do Aristófanes na cena. Estamos em 189A. Vai dizer, então, o Aristodemo, né, continuando a narrativa dele, tá? Aristodemo, então, me disse que Aristófanes se expressara da seguinte maneira: sim, passou de todo, porém, não antes de aplicar-lhe o tratamento do espirro. Então, veja, lembram lá que o Erexímaco tinha dado 3 dicas, né, sobre como o espirro poderia passar, né? Faça isso, depois faz aquilo, por último, aplica o espirro, né? Porque esse daí, de fato, 2 ou 3 vezes que você fizer isso, o soluço vai passar. O Aristófanes vai dizer que ele fez tudo, né? E só passou realmente na última,
na última solução, digamos assim, tá? Então, é bem interessante essa a apresentação aí que o Aristófanes está fazendo. Primeiro, em relação ao tipo de cura que o Erexímaco tinha apresentado, né? Na verdade, a solução estava somente no final, né? Isso é uma indicação interessante, ao mesmo tempo que o Erexímaco, tendo indicado 3 coisas para ele fazer, somente a última passou, né? Somente a última solucionou. Então, essa coisa da tríade, né? Mais uma vez, 3 elementos aí, passa a ser importante para essas formas que o Platão está tendo de caracterizar essas personagens, tá? Então, guardem esse elemento do 3, porque ele vai aparecer agora de novo no discurso do Aristófanes. Então, Aristófanes continua. É realmente de admirar que, para o seu bom funcionamento, necessite o corpo de ruídos e estímulos, como o espirro. O soluço passou desde o instante em que lhe apliquei o espirro. Então, é até cômica, né, a cena de você imaginar como é que o Aristófanes acabou se curando daquela reação do corpo, né? Veja, você tem um discurso do médico que fala sobre o corpo, que falou exatamente sobre a força de Eros nessa relação entre os corpos, e você tem agora o Aristófanes brincando com os humores do corpo, né? Com aquela parte dos ares do corpo, né? Então, tanto o soluço é uma crise de ar, né? Uma crise de respiração, quanto o espirro, né? Então, você tem a ideia aqui do Aristófanes de pensar exatamente como é que o corpo, às vezes, precisa de um humor para poder conter o outro. E é exatamente isso que a medicina, principalmente a medicina hipocrática, fazia, né? Na luta contra os humores, né? Quando um humor começava a prevalecer muito, você tinha que aumentar o outro, né? Para poder equilibrar a tensão de forças entre os humores. Basicamente, a doença era o desequilíbrio dos humores no corpo, né? Então, a cura vinha exatamente quando você fazia o equilíbrio das forças. Tá legal? Então, o Aristófanes está brincando com isso e vendo, olha, é engraçado que o corpo tenha todas essas características, né, que, por vezes, elas são contraditórias entre si, né? Um canal de vento, né, precisa ser usado para eliminar um outro canal de vento, né, um outro canal de respiração. Então, é engraçado como é que o corpo, com ruídos e estímulos, ele precisa disso para ir podendo se adequar, para ir podendo se equilibrar, digamos assim. Em última análise, o Aristófanes está brincando com o próprio discurso do Erexímaco também, tá? Mostrando que toda aquela ordenação, né, que o Erexímaco disse que o amor proporciona, às vezes, ela só é obtida por meio de flatulências, né? Digamos assim, tá? Então tem uma brincadeira aí, e o Erexímaco vai identificar essa brincadeira e aí ele vai responder na sequência. A isso, Erexímaco replicou: amigo Aristófanes, vê bem o que fazes. Disposto como te achas a gracejar desde o início, obrigas-me a vigiar o teu discurso, para o caso de soltares alguma graçola, quando podias muito bem manter-te sério. Né? Então, veja, o Erexímaco está suspeitando que o Aristófanes já está brincando desde o início, e provavelmente ele não vai fazer um discurso sério para elogiar Eros, mas vai fazer alguma brincadeira. Né? Então, o Erexímaco meio que previne o Aristófanes. Aristófanes, você já está brincando desde o início. Eu gostaria que você falasse a sério, senão eu vou ter que vigiar o teu discurso para ver se você não vai cair aí na palhaçada, digamos assim, né? O Aristófanes, então, responde, né? E o Aristófanes responde pondo-se a rir, né? Ele diz: tens razão, Erexímaco, fica o dito por não dito, né? Porém, não precisas vigiar-me. O que me preocupa não é fazer graça, o que só seria de vantagem e muito de acordo com a nossa musa, né? Ele, poeta cômico, seria muito louvável que ele fizesse um discurso que fosse ridículo, né? Porém, o que ele mais teme não é que ele não consiga fazer um discurso ridículo, mas sim que ele se torne ridículo ele mesmo, né? Então, o poeta cômico,
o maior dos medos, digamos assim, do poeta cômico é não exatamente não ser capaz de criar uma piada, digamos assim, mas é ele mesmo virar a piada, tá? É essa a colocação que o Aristófanes faz aí para o Erexímaco. E aí o Erexímaco responde: depois de me lançares o teu dardo, disse o outro, imaginas, Aristófanes, que podes escapar? Toma cuidado e fala como quem terá de prestar contas. Aliás, com isso não quero dizer que não admito a hipótese de vir a conceder-te liberdade. Olha que interessante, né? Nessa relação entre o médico e o poeta cômico, o médico está tentando conter a brincadeira do poeta, mostrando que ele vai estar vigiando, né? Percebam que eu tinha identificado aí a importância do discurso do Erexímaco como sendo o discurso do centro, né? Ele está bem no meio, no intermediário entre os discursos dos retóricos, que foram os primeiros, e agora os discursos dos poetas, que vão ser os dois posteriores, né? E o Erexímaco estava bem no meio. Parece que o Erexímaco, como um saber científico, ele está na vigilância dos outros discursos, né? Então, nos discursos que vieram anteriores a ele melhorou no sentido de torná-lo mais científico, e agora ele vai fazer a vigilância dos discursos dos poetas para perceber se eles não vão fugir muito daquela proposta que foi feita com relação ao elogio de Eros, tá? Então, veja aí como é central, né, a figura do médico fazendo a organização desses discursos, tá? E dizendo assim, eu estou vigiando você, Aristófanes, embora eu vá até te conceder um pouco de liberdade, né? Não é de fato, eu não vou negar que eu vou te conceder um pouco de liberdade, inclusive para fazer um discurso diferente daquilo que eu fiz. E o Aristófanes vai dizer que vai fazer exatamente um discurso diferente tanto daquilo que os retóricos fizeram, quanto também daquilo que o próprio Erexímaco fez, tá legal? Ou seja, o discurso do Aristófanes é o primeiro discurso que modifica a sequência, tá? Ou pelo menos o tipo de gênero textual que estava sendo elaborado nessa sequência que veio dos retóricos e passou pelo discurso da ciência, tá? O discurso do Aristófanes, a gente vai ver, é um discurso mitológico, é um discurso mítico, tá? É um discurso poético na essência do termo, tá? Então, ele não está fazendo aqui retórica e também não está fazendo medicina, né? Ciência, de um modo geral. Ele está fazendo poesia. E isso daí que vai ser interessante para a gente ver como é que o Aristófanes constrói o discurso dele. Tá legal? Então, o Aristófanes começa assim: de fato, Erexímaco, respondeu Aristófanes, tenciono fazer um discurso diferente do teu e do de Pausânias. Tá? Então, vejam aí que ele está colocando exatamente essa diferença. No meu modo de pensar, os homens absolutamente não fazem ideia do poder de Eros. Tá? E poder aí vai ser dinamis. Dinamis já é um termo que diz sobre poder em termos naturais. É diferente, por exemplo, do poder tal como ele apareceu lá no Fedro. O Fedro diz que o Eros era o deus mais poderoso e o mais velho. Lembram disso? E o mais poderoso, naquela ocasião, estava simplesmente dizendo que ele era o maior dos deuses, Megas Eros, tá? Então, aqui, o Aristófanes, na verdade, já está introduzindo elementos que estão próprios do discurso do Erexímaco, que é um discurso físico, tá? Um discurso que fala da natureza, um discurso que fala da física. Então, o Aristófanes utiliza disso para fazer a sua caracterização do Eros, tá legal? Mesmo que seja uma caracterização mítica, mesmo que seja uma caracterização poética. Então, poder aí, nesse discurso do Aristófanes, é dinamis, tá? Da nossa dinâmica, né? Já viram o termo em física? Dinâmica vem de dinamis, tá? Desse termo em grego que quer dizer exatamente essa força de movimento, essa força de atuação de uma coisa sobre a outra. Porque, se fizessem, construiriam em seu louvor templos magníficos e lhe ofereceriam solenes sacrifícios, diferentemente do que se passa hoje, em que nenhum culto lhe é dedicado, quando importava, antes de mais nada,
venerá-lo. O que é o ponto central aí para o Aristófanes, para corresponder a esse amor e dizer que os homens de fato não sabem qual é o tamanho do poder de Eros, é porque eles não prestam culto a esse Deus, tá? E isso tem duas dimensões. A gente vai ver que o discurso da comédia é um discurso que inverte as coisas, tá? Então guardem essa ideia, por quê? Porque quando o Aristófanes está dizendo isso, os homens não sabem o poder que tem Eros porque não rendem homenagens, sacrifícios e venerações a esse Deus. O que a gente pode ter aí como uma ideia, que está subentendida, que depois, no final, a gente pode tentar concluir sobre isso, é que os homens não rendem tributos, sacrifícios e venerações a esse Deus, porque eles não consideram ele como sendo, de fato, uma divindade. Tá? Então, guardem essa ideia. Ou seja, o argumento que o Aristófanes está usando para mostrar que os homens não reconhecem o poder, né, o quanto de divino esse poder tem, é que eles não veneram esse poder como sendo um Deus. O que está subentendido aí é que os homens não veneram esse poder como um Deus, exatamente porque eles não têm essa relação com o amor enquanto uma divindade. Então, ao mesmo tempo que o Aristófanes vai fazer essa crítica para mostrar o quanto o poder de Eros é divino, ao mesmo tempo ele está subentendendo que os homens reconhecem que esse poder é físico e não necessariamente religioso. Tá legal? Não sei se vocês conseguem entender, mas é como se o Aristófanes está querendo mostrar em que medida uma força natural ela é divina por excelência, tá? Não quer dizer que eu tenha que render tributos ou venerar essa força divina, por exemplo, como eu estivesse rendendo homenagens à respiração, por exemplo, para falar um pouco do soluço e do espirro. Né? A respiração é uma coisa que dá vida, que dá a possibilidade da vida, né, para um corpo. Um corpo de animal, um corpo de planta, um corpo de ser humano. Então, veja, o fenômeno da respiração é um fenômeno divino, né, por excelência. Por quê? Porque ele não é da nossa alçada, né, não é da alçada capaz de o ser humano dominar a ponto de tomar para si a possibilidade de criá-lo. Quem criou isso tudo foram as divindades. Mas veja, não é que eles sejam de outro mundo. A ideia é essa, é que essa força, de fato, é desse mundo. Ela é uma força física, tá? Com efeito, dos deuses é o mais amigo dos homens, protetor de todos e médico para males cuja cura definitiva redundaria em ventura indizível para o gênero humano. Olha aí como é que o Aristófanes faz a caracterização dessa força, desse poder. Veja, ele é, de fato, o maior amigo dos homens, ele é o protetor de todos, é ele que faz aí essa... o termo protetor é até interessante, né, porque é epícuros, tá, que dá aí um pouco do fonema, né, da palavra e do nome de Epicuro, tá, que é o deus dos prazeres. Então, a gente tem aí uma espécie de ressonância do nome, né, do Epicuro, nesse tipo de protetor da humanidade, né, protetor dos seres humanos, e ele é o médico dos males. Tá? Então, olha, o Aristófanes está seguindo uma espécie de articulação com o saber médico, mostrando que esse Eros físico ele tem uma determinada característica, exatamente uma característica de cura, só que ele vai justificar isso em termos mitológicos, tá? E não necessariamente em termos científicos. Tá? E essa cura, né, essa proteção, essa cura é que redundam na maior felicidade para os seres humanos. Tá? Megisté eudaimonia. Eudaimonia é a palavra em grego para felicidade. Então, é a maior das felicidades, tá, que esse Eros é capaz de produzir no momento em que ele se realiza como amigo dos homens, protetor e médico dos homens.
Assim, vou tentar explicar-vos o seu poder. Então, mais uma vez, Dinamis, aí, tá? Ele vai tentar explicar o poder de Eros, para que possais transmitir a outros esses ensinamentos. Essa frase aí, alguns estudiosos vão identificar como sendo uma frase essencialmente religiosa, no intuito, na intenção daquelas religiões de mistério. Não sei se vocês sabem, mas os gregos tinham aquelas iniciações ritualísticas que eram secretas, né, que é propriamente uma religião esotérica, no sentido de ser reservada, e você tinha que passar por certos rituais para poder ir aprendendo aos poucos aquilo que a divindade queria que você visse. Principalmente os ritos órficos, dionisíacos, e relacionados à deusa de Eleusis, né, que é a Deméter. Todos eles faziam espécies de rituais de iniciação. E o termo que o Aristófanes está indicando aqui, ó, eu vou explicar-vos, na verdade não é explicar, é introduzir vocês ao assunto. Tá? É como se o Aristófanes estivesse aqui assumindo o papel de sacerdote, e como poeta, né, olha que interessante, ele está se posicionando exatamente como essa figura que permite introduzir os outros aos mistérios da divindade, e esses mistérios do poder da dinamis do Eros é que ele vai fazer com que, ao introduzir os participantes ali, esses outros participantes sejam iniciados e consigam iniciar outros participantes. Tá? Então, é como se fosse uma disseminação desse saber. Mas, veja, é um saber que você não aprende como se fosse conteúdo. Isso é muito importante, tá? Porque estava lá no discurso do Fedro, quando ele dizia que a educação era uma espécie de transmissão de conteúdo, tá? E já o Agatão tinha essa ideia. Lembram lá quando ele estava conversando com Sócrates? Eu vou passar o meu barril cheio para o barril vazio, né? Como se fosse uma espécie de passagem da sabedoria de um para outro. O Aristófanes já está indicando aqui que não é assim que a gente aprende. A gente aprende por introdução no assunto, a ponto de a gente se tornar um iniciado nesse assunto e capaz de iniciar outras pessoas. Então, a dinâmica aqui não é de transmissão de conhecimento, mas de iniciação. Tá? Isso vai ser importantíssimo para o discurso do Sócrates depois. A filosofia erótica, tal como a Diotima vai apresentar, é uma iniciação igual a essas iniciações dos mistérios de Eleusis, de Dionísio e de Orfeu, tá? Tranquilo? Então ele continua, porém, primeiro precisareis conhecer a natureza humana e as modificações pelas quais passou, tá? Então, para conhecermos o poder de Eros, é necessário que a gente conheça a natureza humana. Olha que coisa, né? Por que conhecer o poder de uma divindade? Para conhecer o poder de uma divindade, é necessário que eu conheça as transformações da natureza humana. E aí está subentendido na jogada aí, né? Porque esse poder da natureza de Eros deriva exatamente da natureza humana. Tá legal? Então aí o Eros já está longe de ser uma simples divindade. Ele está muito próximo da física, tá? E muito próximo da natureza humana, de um modo bem específico. Já não é mais a natureza do todo, como o Erexímaco estava indicando, mas é uma natureza mais agora dizendo respeito à humanidade. Tá legal? Antigamente, vai dizer ele, então, começando a sua mitologia sobre a natureza humana. Antigamente, nossa natureza não era como a de agora, mas muito diferente. Para começar, havia 3 sexos, e não 2 apenas, como hoje, masculino e feminino. Então, hoje existiriam 2, naquela época existiriam 3. Olha aí a figura do 3 de novo, tá? Vocês vão ver que essa figura do 3 é importantíssima para esse discurso também do Aristófanes. O terceiro sexo aí, que é uma mistura do masculino e do feminino, na verdade acaba sendo um intermediário entre o masculino e o feminino, tá? Então, no início, todo mundo era uma unidade, e essa unidade era o masculino, o feminino e esse outro sexo misto, tá? Havia 3, não 2, como hoje, masculino e feminino.
Além desses, havia esse terceiro, formado dos outros dois. O nome ainda subsiste, porém o sexo desapareceu. Então, ele diz que a constituição física desse tipo de sexo desapareceu, mas o nome foi conservado. E o nome em grego aí é o andrógeno, que é uma junção de andres, que é homem, e giné, que é mulher. Então, andrógeno, tá? Em verdade, era o sexo andrógeno, com a forma e o nome dos outros dois sexos, masculino e feminino. Então, esse andrógeno é a mistura dos dois. Além do mais, aliás, ele fala assim, porém, só o nome chegou até nós bastante desmoralizado. Então, geralmente, é um nome que é usado para desmoralizar alguém, né? Ou dizer que o homem é afeminado, ou dizer que uma mulher é masculinizada. Além do mais, no todo, os homens eram redondos. Então, veja como essa imagem é interessante e engraçada ao mesmo tempo, tá? Vamos ver se vocês conseguem imaginar como seriam esses seres humanos inicialmente. Ele diz, no todo, esses seres humanos, eles seriam redondos, com o dorso e o flanco como uma bola, tá? O dorso, as partes superiores, né, e os flancos, as partes inferiores, seriam uma espécie de coisa redonda, tá? Uma espécie de bola. Possuíam 4 mãos, igual número de pernas, ou seja, 4 pernas, 2 rostos perfeitamente iguais, num só pescoço bem torneado. Então, você tinha um pescoço igual à imagem de gêmeos, né? 2 pescoços com o rosto virado para um lado e o rosto virado para o outro. E uma única cabeça com os rostos dispostos em sentido contrário. 4 orelhas, 2 órgãos genitais e tudo mais pelo mesmo modo, como será fácil de imaginar, né? Ele diz até que é fácil de imaginar, mas não é nada fácil, né? Tentem imaginar essa figura aí. Depois eu vou mandar um vídeo para vocês de uma espécie de ilustração gráfica que foi feita com relação a essas figuras, tá? Mas a gente vai tentar imaginar aqui, primeiro, com relação às palavras, tá? É bom a gente exercitar a nossa imaginação apenas com as palavras. Depois eu mando para vocês o vídeo para vocês verem a coisa mais imagética, tá? Vejam se vocês tiveram a mesma imaginação, tá? Ele continua, andavam de pé, como hoje, para qualquer lado. Então, se é uma figura redonda, né, de um lado você tem uma cabeça voltada para cá, outra cabeça voltada para lá, então eles podem andar tanto para frente quanto para trás. Para frente e para trás, na verdade, não vai existir, porque tudo é frente, né? Porque de um lado e de outro tem a cabeça de um dos lados. Porém, se dispunham a correr velozmente, faziam como os saltimbancos, né? Aquele pessoal do circo, né? Que faz uma estrela, né? Coloca as mãos no chão e fica de ponta cabeça. Então, ele vai dizer que, como eles eram redondos, eles rolavam, em última análise, tá? Colocando os pés no chão e iam colocando as pernas para o ar. E se eles quisessem correr, então era muito mais fácil ir rolando do que ir propriamente caminhando. Tá? Vão imaginando essa cena porque é muito engraçado. E jogam as pernas para o ar até completar a volta. E como nesse tempo tinham 8 membros para apoiar-se, deslocavam-se com rapidez incrível, né? Exatamente porque eles iam fazendo essa estrela e ia muito rápido, porque eram 8 membros que eles tinham. Esses 3 sexos eram assim constituídos porque o sexo masculino se originou do Sol. Olha que interessante. Então, existem 3 bolas, digamos assim, né? Existem 3 tipos de seres. Os seres que são completamente masculinos, e esses seres nasceram do Sol. O feminino nasceu da Terra e o sexo misto nasceu da Lua. Olha que legal. Porque se o sexo misto ele é a mistura de homem e mulher, a Lua é uma espécie de mistura entre céu e terra, né? Entre Sol e Terra, entre a luz do Sol e a Lua, a iluminação que ela faz com relação à Terra. Tá? Então, a Lua seria uma espécie de intermediário entre o Sol e a Terra. Exatamente como esse terceiro sexo é uma espécie de intermediário entre os 2 sexos. Tá? Vejam aí como é que vai sendo construída essa tríade. Ó, o elemento 3 aí está presente nesse discurso e ele está presente como uma espécie de intermediário. O andrógeno seria uma espécie de intermediário entre os 2 sexos. Tá? Tinham a forma esférica,
exatamente por causa do Sol, da Lua e da Terra, né, que todos eles têm a forma esférica, apesar de as pessoas acharem, algumas hoje em dia, que a Terra é plana, né, mas a Terra sendo redonda, já naquela época eles já sabiam disso, o Sol sendo redondo e a Lua sendo redonda, todas essas três coisas sendo redondas, esses seres também seriam redondos por causa dessa geração, tá? E se locomoviam em círculos, por se parecerem com os progenitores. Tal como o Sol, a Lua e a Terra se moviam, os homens também se moviam em círculo. Eram de força e vigor extraordinários, e por serem dotados de coragem sem par, atacaram os próprios deuses. O que Homero conta de Efialto e Ossa refere-se a eles, por haverem tentado escalar os céus para combater os deuses. Então, Aristófanes aqui faz uma indicação mitológica com referência a uma história que é contada pelo Homero, tanto na Ilíada quanto na Odisseia, de gigantes que eram filhos de Poseidon e que eles teriam tentado construir uma espécie de Monte Olimpo 2, né? Eles iam colocando um monte em cima do outro para poder alcançar os céus e afrontarem os deuses. Então, Zeus ia fulminar esses dois gigantes, o Poseidon interviu, disse que ele ia demover esses dois filhos dele daquela estratégia, o Zeus perdoou e tal, e aí teve a passagem dessa história. Tá? Mas o Aristófanes está jogando essa história para dizer, tal como esses gigantes fizeram, esses homúnculos redondos fizeram também. Eles tentaram juntar, acumular diversas coisas para poder alcançar o âmbito do divino e afrontar os deuses, tamanha a coragem deles. Tá? Isso é bem interessante, porque tem aí uma relação estabelecida entre a natureza e os deuses. Vejam que esses homens são filhos da natureza, filho do Sol, filho da Lua, filho da Terra. Então, é filho da física, filho da physis. Não são filhos dos deuses, nessa mitologia que o Aristófanes está criando. E é exatamente por isso que eles acharam que eram tão poderosos que eles afrontaram os deuses. E aí vem a penalidade de Zeus. Então Zeus deliberou com as demais divindades sobre o que era preciso fazer com eles, porém não chegaram a nenhuma conclusão. Isso daqui é uma criação do Aristófanes, tá? Você não tem em nenhum lugar um tipo de história como essa. O Aristófanes está elaborando exatamente a sua mítica, nesse momento aqui, tá? A sua mitologia, o seu mitos, melhor dizendo, ele está elaborando nesse momento aqui, exatamente exercitando o fazer poeta que ele é, tá? Embora seja engraçado também, a gente vai ver que tem vários... É claro que para a gente parece não muito engraçado, vai ser até muito tocante a forma como ele vai caracterizar essa vingança dos deuses, mas para a gente, embora para a gente tenha esse caráter, para os antigos isso era muito engraçado, devia ser muito divertido pensar essa coisa, né, essa imagem que o Aristófanes está criando, e por isso é colocado na boca de um poeta cômico. Realmente, nem era aconselhável matá-los ou fulminá-los, como havia feito com os gigantes. Então, aqui o Aristófanes diz que os gigantes, de fato, foram fulminados com o raio dos Zeus, destruindo, desse modo, toda a espécie, pois tal medida implicava o desaparecimento do culto e dos sacrifícios prestados pelos homens. Então, uma das coisas que Zeus ponderou se a gente destrói essa humanidade, a gente vai perder os cultos que eles fazem em relação a nós. Tá? Então, nem era interessante fulminar os humanos por conta dos sacrifícios que eles faziam, nem deixar ainda que prosseguissem com tamanha insolência. Então, eles nem poderiam permitir que os seres humanos continuassem subindo até os céus e nem também que eles fossem fulminados. Era preciso encontrar, olha aí, um meio termo. Tá legal? Era preciso encontrar uma solução intermediária. Olha que interessante essa caracterização que o Aristófanes está fazendo, tá? Uma coisa que eu não falei é que essa coisa de subir aos céus, ela aparece até na Bíblia, né? Vocês devem lembrar aí, pelo menos quem conhece, que no Gênesis você tem a imagem da Torre de Babel, né? A Torre de Babel é exatamente essa tentativa de os homens, achando que são muito poderosos, tentarem alcançar os céus e rivalizarem com os deuses. E aí a vingança de Deus naquele momento ali
foi dispersar os homens e criar a linguagem, né, da forma como nós conhecemos hoje. Mas é uma imagem, um mito que está muito próximo a esse mito aqui, apresentado pelos gregos com relação aos gigantes e agora com relação ao que o Aristófanes está indicando para a gente. Então, vai propor o Zeus a solução dele. Depois de muito refletir, falou Zeus deste modo: penso ter encontrado um meio, declarou, de conservar os homens e pôr cobro a essa indisciplina. Bastará enfraquecê-los. Agora mesmo vou dividi-los pelo meio. Então, olha só, o meio que ele encontra para solucionar o problema é dividir aqueles seres pelo meio, para que eles percam a força. Tá? Isso é muito interessante. Tá? O intermediário está aparecendo aí com a noção de meio, com a noção de metade. E vocês vão ver que a noção de metade é exatamente a noção da qual o Aristófanes vai tirar a noção de amor. Então, vou dividi-los pelo meio, pois desse modo não somente ficarão mais fracos, como nos serão também de maior utilidade, pelo fato de aumentarem o número. Então, se a gente divide eles ao meio, eles vão ampliar, né, a quantidade de seres. Então, ainda é melhor para a gente. Passarão a andar com 2 pés em posição ereta. Porém, se vir que não me abatem a arrogância, nem ficam quietos, voltarei a cortá-los em 2, passando eles a andar aos pulinhos só numa perna, né? Igual um Saci Pererê. Qual é a ideia aqui? É que a vingança de Zeus é sempre dividir ao meio para enfraquecer. Essa noção de repartir, né, para conquistar, essa é uma noção que a gente tem na política até hoje. O Zeus está dizendo aí, vou repartir esses homens ao meio, esses seres humanos ao meio, porque assim eles vão ficar fracos e também vão ficar em maior número. E se eles continuarem revoltosos, a gente parte eles de novo ao meio. Mas aí seria partir ao meio o que nós somos, né? Já é a nossa imagem. E aí seria meio humano mesmo, tá? E aí ele completa aí a imagem, né? Assim dizendo, partiu os homens pelo meio, como fazemos com as sorvas, quando as pomos a secar ou como cortamos ovo com o auxílio de um cabelo, né? A gente corta o ovo hoje também com uma faca, e aí vocês já podem ter mais ou menos a noção do que ele está querendo dizer com cortar ao meio mesmo. À medida que os ia dividindo, mandava Apolo, olha o deus aí da sabedoria, o deus da música, tá? O deus das artes, está aparecendo aí como um deus responsável por transformar os corpos humanos naquilo que eles são. E Apolo, lembram do Asclépio, que eu falei para vocês que era o ascendente, né, de toda a tradição dos médicos? O Asclépio era dito filho de Apolo. Tá? Então vejam que o Apolo também vai ser uma espécie de deus da medicina. Então, mais uma vez, aí o Aristófanes fazendo uma relação com o discurso do Erexímaco, mostrando que foi Apolo que fez a constituição daquilo que nós somos enquanto corpo hoje. Tá? Então, Apolo lhes virasse o rosto, então os rostos eram virados um para um lado, outro para o outro, eles viraram o rosto para o lugar. Então, veja, uma bola, né? Você parte a bola ao meio, o rosto estava virado para lá. Esse rosto vai ser virado para cá agora e vai ficar na mesma frente da divisão que foi feita, né? Então, aqui tem um buraco, digamos assim, porque foi exatamente o local em que foi partido ao meio com o outro pedaço. Tá? Esse meio que vai ficar aberto vai ser fechado e vai ser criado o ventre, tá? Que vai ter a centralidade no umbigo. Ele vai explicar agora. Lhes virasse o rosto e metade do pescoço para o lado do corte, ao perceber a incisão que lhes fora feita, o homem saberia moderar-se. Essa era a ideia de Zeus, que Apolo colocasse o rosto virado para a parte que foi cortada, porque isso era uma forma de os homens sempre lembrarem que eles eram um inteiro, e agora eles são apenas metade. Tá? E com isso eles iam se moderar, eles iam se aquietar.
Ordenou-lhe também que curasse tudo o mais. Então Apolo mudou o rosto de lugar e, puxando dos lados a pele para a região que ora denominamos ventre, amarrou-a, tal como fazemos com as bolas de cordão, deixando apenas um orifício na porção mediana do ventre, a que damos o nome de umbigo. Então ele fecha a barriga e põe ali o ventre e o umbigo. De seguida, alisou as pregas e ajeitou o peito, valendo-se de um instrumento como o que os sapateiros usam para desfazer na forma as pregas do couro. Porém, ainda deixou algumas no próprio ventre e em torno do umbigo, como lembrança para os homens do que haviam padecido. Então, o Apolo vai sempre deixando marcas no corpo para mostrar como é que os homens eram antes. Produzir neles uma espécie de humildade, digamos assim, tá? Para que eles não alcancem a soberba daquilo que eles achavam que eram antes. Tá? Seccionados desse modo, os corpos, cada metade sentiu saudade da outra, e procurando ambas a sua parte, estendiam reciprocamente os braços e estreitavam-se no anelo de se fundirem num só corpo, do que resultou morrerem de fome e inanição, pelo fato de nenhuma parte querer fazer nada separada da outra. Então, veja, nessa divisão, os corpos foram reconstituídos, de modo geral, e o que aconteceu é que esses corpos começaram a buscar a sua outra metade. A ideia aqui da divisão foi que cada um estava agora em busca constante da sua metade. E quando essa metade era encontrada, eles ficavam tão agarrados que eles não faziam mais nada. E aí morriam de fome, de inanição, e com isso a espécie ia se destruindo, a espécie ia se desfazendo. Tá? E aí o Zeus vai ter que tomar uma outra atitude. Quando uma das metades vinha a falecer, o Aristófanes ainda completa essa imagem, sobrevivendo a outra, então dessas duas, né, elas viviam tão agarradas, aí de repente uma morria de fome primeiro do que a outra, essa outra que sobrava ia atrás de uma nova metade. Tá? Então, quando uma das metades vinha a falecer, sobrevivendo a outra, esta que sobrevivia procurava nova companheira e se abraçava com ela, quer se tratasse do que antes fora um ser completo do sexo feminino, a que hoje damos o nome de mulher, quer da metade de um homem. E assim desaparecia a raça. Então, os humanos iam morrendo, porque cada vez que eles se juntavam, não queriam se largar mais, então um morria, o outro que sobrevivia ia em busca de uma nova metade, se agarrava, continuava fixo um no outro até que os dois morressem, ou até que um morresse. Se um morresse, aí esse outro que sobrava ia atrás, e assim sucessivamente. Acontece que todos eles iam morrendo, porque ninguém fazia mais nada a não ser procurar a sua metade. Percebem? Essa é a lógica dessa primeira realidade do ser humano, tá? Ou segunda realidade do ser humano, melhor dizendo, né? Porque a primeira era aquela realidade unitária, agora eles são seres divididos, tá? E não conseguem viver, em última análise, sem procurar essa outra metade. Condoendo-se Zeus, excogitou outro estratagema. Então, ele apresentou uma outra solução e passou para a frente deles os órgãos genitais. Então, veja, no momento em que se dividiu, você tem a bola aqui, né? O rosto para cá, um rosto para lá, e você cortou essa bola ao meio. Os órgãos genitais estavam aqui, mas a cabeça foi virada para cá. Então, você vê que o órgão genital ficou para trás. Quando eles se juntavam, né, eles se agarravam, eles não tinham o contato entre um órgão sexual com o outro. Então, não tinha a procriação. Na verdade, esses homens nasciam da terra, é o que ele vai dizer aqui agora, como nasciam as cigarras. O que vai acontecer é que Zeus vai ordenar para que o órgão reprodutor seja colocado na frente. E aí, quando for colocado na frente, já que eles ficam agarrados sempre, né, eles sempre ficam procurando a sua outra metade, quando acontecer de um homem ficar agarrado com uma mulher, então eles vão conseguir reproduzir. E aí vai ter uma nova possibilidade de reprodução. Tá?
Então passou para frente deles os órgãos genitais. Até então, estes se encontravam nas costas, não se processando entre uns e outros a concepção e a geração, porém na terra, como se dá com as cigarras. Passou, portanto, para a frente de todos os órgãos reprodutores, com o que forçou os homens a procriarem uns nos outros, tá? Uns dentro dos outros, dando-se a geração no órgão feminino por meio do masculino com a dupla finalidade. Se o amplexo ocorria entre homem e mulher, havia geração e propagação da espécie, né? Então, se a junção, se o abraço ocorria entre homem e mulher, havia a reprodução. Porém, se dava entre dois seres do mesmo sexo, né, ou do sexo masculino, a saciedade os separava por algum tempo, ficando ambos em condições de voltar para as suas atividades habituais e de prover as necessidades da vida. Então, com relação à mudança de órgão sexual, agora, quando eles se tocavam, mesmo que fossem dois homens, eles podiam se aliviar e, nesse alívio, eles podiam voltar a fazer as suas atividades. O que acontecia antes, portanto, a gente pode ter mais ou menos essa ideia, é que quando eles se juntavam tão forte e não conseguiam se aliviar, fisicamente falando, que eles morriam de inanição e não conseguiam fazer mais nada. Com essa mudança do lugar dos órgãos sexuais, dos órgãos reprodutores, eles conseguiam se aliviar, seja para reproduzir, seja apenas para se satisfazer, e conseguiam ir fazer as suas outras atividades. Então, veja que essa foi a estratégia de Zeus para poder preservar a humanidade. E aí, fechando essa parte, desde então, é inato nos homens o amor de uns para os outros, o amor que reestabelece nossa primitiva natureza e que, no empenho de formar dois seres únicos, um único, sana a natureza humana. Então, olha que legal, fechando aí essa etapa, né, para a gente poder encerrar por hoje. O tipo de caracterização que o Aristófanes está fazendo é essas metades, feitas todas essas reconstituições e que dão agora a imagem do que nós somos, né, daquilo que nos constitui enquanto corpo, ela está sempre em movimento em relação àquilo que era a nossa natureza primordial, a nossa natureza inicial. A nossa natureza inicial era uma natureza de unidade, era uma natureza única. E o que é o amor, em última análise, é o movimento de procurar essa metade para, alcançando essa unidade, poder curar a natureza. Olha que interessante, né? A cura, portanto, com relação à natureza humana, se dá exatamente pelo amor que faz com que dois corpos sejam um. Dois corpos tenham uma unidade. Tá? Essa é a ideia de base do discurso do Aristófanes. Tá? Depois ele vai explicar um pouquinho melhor mais essa imagem, dando alguns outros detalhes que são bem interessantes, mas já dá para a gente ficar pelo menos por aqui, e no próximo encontro a gente continua com esse discurso do Aristófanes, vendo como é que ele vai, de fato, apresentar o amor como sendo essa reconstituição da natureza. E por que o Eros é, de fato, tão poderoso a partir dessa natureza dada, né, da natureza humana, enquanto uma natureza faltante. Mas só com isso vocês já percebem aquela grande expressão, né, que a gente vê de que o amor é encontrar a cara metade. Né? Essa ideia deriva exatamente desse mito do Aristófanes. O mito de que nós éramos uma unidade e agora precisamos encontrar essa outra metade para curar a nossa natureza. Essa é a ideia interessante, né? A natureza humana, ela é doente, em última análise, tá? E ela sempre vai ser doente enquanto ela não encontrar a sua metade. Diferente do que o Erexímaco tinha dito, né? Na medicina era possível você, por meio de um Eros bom, aumentar a ordenação do corpo e, portanto, proporcionar a saúde e, portanto, proporcionar a cura daquele corpo. Né? Para o Aristófanes, existe uma cura que é da ordem metafísica. Né? Ela não é exatamente da ordem física apenas, ela é da ordem do sentimento, ela não é exatamente da ordem dos humores apenas. E agora ele está indicando por que essa ordem metafísica ela acaba sendo mais importante, mais determinante do que necessariamente a ordem física. Essa é uma outra
novidade que a gente explica melhor no próximo encontro. Tá legal, gente? Deu para pegar aí essa primeira parte do discurso do Aristófanes? O que vocês acharam? Tranquilo? Então, ficamos por aqui. No próximo encontro, então, a gente termina o discurso do Aristófanes e vê que tipo de sentimento é esse que move os corpos para uma dimensão metafísica da realização do amor. Tá legal? Até lá, então, gente.